Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luís. O Homem da Rabeca, de José Valentim Fialho de Almeida. A casa para onde me mudei nada tinha de confortável e resguardada. Somente alta e mais clara que o primeiro andar da Rua do Sol. Devia já ser velha. Os tetos baixos e o soalho carunchoso tremiam em os chinelos arrastando. Pelos buracos do rodapé, as baratas saltavam de noite aos rebanhos, em cata de alimento. Mas de manhã a coisa mudava. Rompia alegremente o sol, como um companheiro folgazão, e no parapeito da varanda as pombas do marceneiro vinham a rolhar beijando-se, com esse movimento coquete de cabecinhas graciosas em que parece viver todo um mundo de pequenos segredos de boudoir. Um pé de aloendro florido chamava as abelhas, abrindo-lhes as corolas róseas num cândido aroma de beijos, e em anfiteatro, alargando-se da baixa ao cimo das colinas de uma banda e até ao azul do rio da outra, a casaria da cidade, liberta dos últimos vapores da noite, expunha as suas fachadas brancas, monotonamente cortadas de janelas, sobre que os tetos caíam em pirâmides alongadas e de que as chaminés furavam agressivamente aqui e além, fumando na risonha luz recém-nascida. A primeira coisa que pude notar na vizinhança foi que não havia uma cara bonita. Embaixo, na loja do prédio fronteiro, a mulher do lugar, suja e gasta, era repelente com os seus enormes sapatos de orelho e o corpete do vestido constantemente descerrado, mostrando a carne trigueira e chuchada dos seios. No primeiro andar, engomadeiras com cara de homem, cabeludas e amarelas, vinham raro à janela para lançar olhares oblíquos sobre as casas alheias. Por cima era uma mestra, ao lado um veterano eternamente à janela, de barrete azul, fumando no seu cachimbo disforme. Na rua estreita e tortuosa todos se conheciam. Crianças brincavam descalças e ranhosas, tocando latas. De manhã era uma gralhada de janela para janela sobre a carestia das coisas e as carraspanas dos maridos. E o mesmo padeiro servia às famílias, demorando-se de palestra pelas escadas. Às 10 horas, enquanto fazia o almoço, sentia um rumor de passos cansados e uma voz dizer de quando em quando: "Espera, homem, vai devagarinho. Alguma vez dás comigo pela escada abaixo." Era o vizinho do lado, o cego da Rabeca, descendo com o pequeno. Iam para o giro do dia, enquanto a velhota ficava enrolada em cobertores e meio paralítica das pernas. Sucedia topar com eles pelas ruas. O pai era velho, tipo comum dos cegos famintos, com a sacola pendente, Rabeca a tiracolo por um cordão verde e sujo, o chapéu amachucado, véstia de Saragossa. O hábito de cantar para as janelas havia-o deitado um pouco para trás. Os olhos escancarados tinham uma serenidade vítrea, a boca era um nada atormentado aos cantos. Em certos dias corriam a cidade inteira, becos lôbregos e ruas úmidas dos antigos bairros, onde parece errar ainda agora uma legenda de facadas e a bulha de altercações vadias. À noite, internavam-se pelos baixos cafés de operários, Alfama, Moraria e Bairro Alto, e ali, amachucados a um canto, enquanto gemia a Rabeca, o rapaz, erguendo a voz, dizia as desgraças dos degredados e as lamentações do vimioso, terminando por estender o chapéu à esmola dos que bebiam. Eram os únicos tristes da rua, aqueles expulsos da fortuna, a velha que ninguém via, o cego e o rapaz macilento. Voltavam tarde, extenuados. "Vá, homem, vá, parece que não tens força nas pernas", dizia o cego ao pequeno. Sucedia por vezes Miguel recordar que não havia petróleo em casa, que as provisões estavam por pagar no João Tendeiro e não seria fiado real na manhã seguinte se não fosse de logo paga a pequena despesa. Detinham-se então na escada ou à boca de alguma loja. O pequeno estendia a mão tenra e roxa e nela o pai ia deixando cair vagarosamente e com pena, uma a uma, num tlim-tlim metódico, as pobres moedas recolhidas no trajeto do dia. Às vezes era pouco, 3, 4 vinténs.
Bendito seja Nosso Senhor, suspirava o cego, e passavam sem luz essa noite. Era nos domingos mais próspera a esmola e triplicava a receita. Dizia o cego: sempre é dia em que Deus Nosso Senhor descansou. Por vezes até, uma pobre senhora, compassiva ante a velhice daquele homem, sem queixa mordendo as misérias do desamparo, oferecia-lhe um pouco de fato, restos de refeição. Era um prazer que se poupava o jantar daquele dia. E diante do pequeno Miguel, cujos olhos vagos e interiores pareciam absortos numa contemplação lunática, o cego desenrolava carinhos doces e meigas insistências para que trincasse os melhores bocados, perguntas repetidas sobre se tinha frio, dores de cabeça, os pés molhados. Rareavam de inverno as molas. Mal se podia andar na rua que a lama cuspida dos trens enchia tudo, e eram inclementes e eternas as goteiras dos telhados pingando sobre quem passava sem cobertura. Em tempos daqueles, nem os garotos da rua queriam música. As crianças dos vários andares, as melhores freguesas das pobres valsas e cantigas que o velho executava na rabeca, não podiam chegar à janela. Se pediam esmola, respondiam logo: tenha paciência. Além disso, um horror que a polícia os fisgasse em flagrante mendicidade. Que seria depois da velhota? O asilo glacial em que as cabeças estão cheias de parasitas e os estômagos vazios de alimento, seguir-se-ia enquadrado na pressão soberba e fria dos fiscais e administradores. Separá-los-iam brutamente, o velho para a caserna com outros inválidos, como ele sem valia, a criança para a correção, em que a lividez é patibular. Nesses amargurados dias era necessário comer a rações. De uma vez tinham feito um pataco, e a velhota, coitada, sem remédio. A hora do jantar retardou-se naquele dia. Quando era noite, o velho falou em irem comer alguma coisa. Queixou-se de não ter vontade e deu ao Miguel o dinheiro para que fosse comprar pão. A criança olhou-o com uma espécie de surpresa ingênua. À luz do gás de uma loja, viu lágrimas nos cílios trêmulos do pai, cuja face cavada tinha uma cor terrena de angústia. E, sem saber porquê, pôs-se a soluçar à esquina, longe dele, para que não fosse ouvido. Ah, era bem negra aquela vida, era. Inscreva-se em nosso canal e visite nosso blog www.poeteiro.com.